Olá, pessoal! Está começando agora o Culpa é do Estagiário, o podcast feito por estagiários. E claro, para todo mundo que está tentando se encaixar. Eu sou o Sol Castelo Branco. E eu sou a Lília Pamela. E no episódio de hoje, a gente vem com muita informação, estilo e sinceridade. Porque a culpa é do estagiário, mas hoje o estilo é da Delane Letícia. Delane Letícia, seja muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui no nosso estúdio. E para começar, uma pergunta bem básica. Quem é a Delane Letícia? Bom, Delane Letícia, quem é Delane Letícia? Meu Deus, várias facetas. Porque eu comecei a minha trajetória profissional com 7 anos. Pequenininha ainda como modelo, aí me tornei Miss Teresina. Entrei no ramo do teatro, da dramaturgia, que eu sempre gostei muito. Eu acho que foi isso que me fez se apaixonar bastante pela comunicação. Fiz vários trabalhos teatrais, depois fiz alguns contatos ainda criança, contatos que me levaram para o futuro também, que eu levei para o futuro. Trabalhei em alguns veículos de televisão aos 14... Meu primeiro veículo de comunicação voltado para a TV foi com 14 anos, que eu apresentava um jornal todos os sábados em uma televisão aberta, um programa de entretenimento com outro apresentador. E aí, dessa oportunidade, veio outras e dando continuidade dentro da televisão em si, não parei mais. Não parei mais. E, quantos anos eu tenho? 20 anos. Parece que eu já sou velha. E olha que é porque eu fiz 20 anos este ano. Então, até ontem eu tinha 19. E aí, meio a isso também, trabalho com o Instagram, com influência digital. Hoje eu trabalho, sou embaixadora de marcas nacionais. Trabalho com marcas aqui no nosso estado do Piauí também, sempre muito com foco voltado para moda, lifestyle, porque além de jornalista, que eu estou finalizando o curso de jornalismo, eu me formei agora recente em designer de moda, que também é uma das minhas outras grandes paixões. E aí eu venho unindo moda e comunicação. Delane, a gente quer saber justamente isso. Quando foi que você percebeu que poderia juntar comunicação e moda, né, duas paixões, e transformar em um trabalho real na sua vida, né? Ai, Sol, desde sempre. Desde sempre. Como eu mencionei antes, eu comecei como modelo no mundo da moda e não me imaginava até então na comunicação, mas querendo ou não, uma coisa sempre leva a outra e comunicação, ela está em tudo, em qualquer área, profissão que você queira seguir, você precisa ser um bom comunicador com aquilo. E aí, mas foi quando eu entrei na dramaturgia que eu entendi que eu queria trabalhar com aquilo, na televisão em si. E aí, por que não unir os dois? O útil ao agradável, estudar os dois. Foi quando eu fiz o Enem há 2 anos atrás. E aí, inclusive, já começou aí as inscrições, tá? Ó, pro Enem. Fiz o Enem ano passado, passei tanto para jornalismo na Federal, como também para designer de moda no IFP. E aí veio aquela indecisão. Mãe, como que a gente faz? A gente escolhe só um, porque só pode um público. Uma pública, a gente não pode fazer 2 cursos superior público. E aí acabou que a gente optou por ir para particular no jornalismo e designer de moda na pública. E hoje eu consigo unir essas facetas de uma forma, porque é muito do nosso cotidiano, sabe? No jornalismo, com a comunicação, na forma como se vestir, na forma como se apresentar para o público envolvendo a moda, são áreas que a gente precisa balancear sempre. E com 20 anos você já tem uma marca, né? Com 20 anos eu já tenho uma marca registrada. Delane Letícia leva o meu nome. Eu acho que um dos meus maiores intuitos também, quando eu comecei a estudar designer de moda, foi ter a minha própria marca. Eu já tinha a marca registrada pelo INPI, eu registrei há muitos anos atrás, ainda quando era de menor. Titularidade mãe. E aí, o meu maior intuito com o curso de design de moda era estudar, me aprofundar mais e entender um pouco mais sobre o universo do designer para me poder, de fato, não só começar uma marca do nada. E aí a gente está aí lançando algumas... já lancei 3 cápsulas no encerramento do nosso curso, que é o que vem no futuro também. E a gente está aí apresentando para o mercado, para o mundo, mas ainda não foi lançado. Delane, você acredita que existe uma Delane influencer, uma Delane jornalista, ou a mesma pessoa, elas se complementam?
Olha, eu acho que em todas as áreas das nossas vidas, a gente precisa, obviamente, sermos nós mesmos, trazer um pouco da nossa identidade, do nosso eu, mas claro que em áreas diferentes das nossas vidas, a gente precisa saber como se comportar diferente. Obviamente que durante uma informação, no meio jornalístico, eu não posso ser a Delane influenciadora dando uma opinião no que não cabe a minha opinião. E obviamente que no meu Instagram é a Delane mais neutra, mais tô pronta para ir treinar, tô pronta para ir trabalhar. E aí a gente vai sabendo diferenciar um pouquinho. Sim. Delane, e para você, o que define ser um bom jornalista? Ai, meu Deus, eu acho que para ser, não só ser um bom jornalista, mas ser um bom comunicador, é você passar a veracidade, uma informação correta e trazer um pouco da sua identidade pessoal também, porque é o que diferencia um jornalista para o outro jornalista. Ao longo da sua carreira, alguma vez você percebeu que te consideravam influencer demais para o jornalismo ou séria demais para o mundo dos influenciadores? Como é que você Ai, meu lidou Deus, com essas classificações? eu Porque é muito adorei essa complicado, pergunta. né? Eu adorei muito essa pergunta, porque tem uma área do jornalismo, segmento do jornalismo, que não cabe à influência digital. Isso é um fato. E não, acho que até um pouco distinto os dois, mesmo que envolve a comunicação. São duas áreas, inclusive as redes sociais hoje em dia, as pessoas, até quem é formado em jornalista, as pessoas estão procurando, inclusive, a formação dentro da comunicação, mas para poder trabalhar nas redes sociais, para poder abrir um podcast no YouTube, que é jornalismo, é comunicação, é informação, é entretenimento, tem público lhe assistindo, assim como na televisão, que às vezes, o meu segmento, a minha linha editorial e que eu me identifico é política. Então, a política já não traz muito a, a questão de trabalhar com influência digital, já é uma coisa mais distinta. Mas, sim, eu acho que uma das coisas que as pessoas menos acreditam quando eu falo em relação à minha idade. 20 anos e não aparentar ter 20 anos. Principalmente dentro do meio do jornalismo. As pessoas já pensam que eu sou mais madura, que eu tenho mais idade. E eu acho que é por passar justamente essa imagem. E quando a gente fala dos bastidores, né, do jornalismo, do mundo de influenciadores, a gente sabe que tem muito trabalho por trás. E a gente tem a curiosidade de saber como é por trás do seu dia a dia, o trabalho, a parte que ninguém vê. Como é essa parte? Ai, meu Deus do céu. Loucura. Eu costumo dizer que é maluquice, é correria sempre. Porque eu nunca tô parada. Os meus amigos próximos a mim, eles comentam que eu nunca tenho tempo. Nunca tenho tempo, mas eu sempre arranjo muito tempo. Isso é impressionante. Nunca tenho tempo Adelaide, você não tem vida social, mas um exemplo, porque eu sou muito focada, acho que é de Capricorniano, qual é o signo de vocês? Sagitário. Câncer e Sagitário, minha mãe é sagitariana, eu acho que Capricórnio e Sagitário são assim, ó, eles se batem. Eu acho que também porque são muito parecidos. Sim. Também. A Delane só trabalha, a Delane tá sempre correndo para um lado para o outro, acorda muito cedo, vai dormir muito tarde, mas existe uma vida por trás daquilo, porque a gente também cuida da saúde, a gente treina, a gente estuda, porque eu ainda faço jornalismo, eu sou designer de moda agora. Eu comecei semana passada, não sei quando o episódio vai sair, mas eu comecei agora, no iniciozinho do mês, inglês, porque é importante para nossa profissão. Então, tem a Delane aí várias facetas e que nem sempre a gente compartilha tudo, então a gente expõe muita coisa. E tem a Delane família, porque eu sou muito família, eu sou muito apegada aos meus pais, muito de dentro de casa mesmo. Eu troco sair no final de semana para ficar na minha casa, 100%. E tem algum perrengue, alguma situação específica que você passou, ou no jornalismo, ou na moda, relacionada a isso, que te fez duvidar, ou às vezes ficar assim, se questionando, mas que no final deu tudo certo, e você levou como um grande aprendizado, e que hoje você olha para trás e fala, poxa, isso foi importante para mim. Eu acho que não uma situação em específico, eu acho que eu não consigo lembrar aqui no momento. Mas essas situações a gente passa durante a vida inteira. Não é só profissionalmente, mas em diferentes áreas da nossa vida, do nosso redor, sempre vai ter essas situações e são elas que justamente nos fazem sermos mais fortes.
nos fazem acordar todos os dias, ter foco em alguma coisa, acho que é de forma geral para a vida inteira. E o que você diria para Delaney no começo da carreira? Ai, meu Deus, então a Delaney de 7 anos? Sim. De 7 anos. Eu postei um vídeo ontem. A gente pode falar redes sociais aqui? Pode, sim. Eu postei um vídeo ontem no TikTok, inclusive, falando sobre isso. Eu vou até ler. Deixa eu ver o meu celular rapidinho, por favor. Eu postei um vídeo. E, de repente, você... É um vídeo com música, mas é só você ler só a frase. De repente, você se tornou a mulher que a menina de antes sonhava em ser. E sem nem perceber, passou a inspirar tantas outras pelo caminho. Você conseguiu. Eu acho que isso é a base de tudo. Eu acho que eu, com 7 anos, inclusive isso foi motivo de até comentar com a minha mãe esses últimos meses, último período, eu olhando as minhas redes sociais, ou então olhando o meu lifestyle, a forma como eu me apresento para as pessoas, eu tava comentando, mamãe, eu com 7 anos eu sonhava muito em ser essa mulher, em ser essa menina mulher. Muito. E olha onde que eu estou. Sabe? E aí, mas isso, obviamente, que foi de degrau em degrau e com o pé no chão. Já que a gente falou do passado, né? E para a Delaney do futuro, daqui a 10 anos, o que você diria para essa Delaney? Onde você quer estar? Qual lugar você quer estar? Daqui 10 anos, com certeza, em rede nacional. Com toda certeza. Acho que para vocês também, né? Sim. Que estão iniciando agora. É o primeiro trabalho. Eu já perguntando para vocês, é o primeiro trabalho de vocês dentro do jornalismo? Sim. Ah, então eu queria também voltar essa pergunta para vocês. Daqui 10 anos, eu quero também estar em rede nacional, sendo reconhecida e fazendo um bom trabalho como jornalista. Vocês já têm, assim, uma linha editorial que vocês querem seguir? Política, questão de cidade, de estar no meio do povo, sabe? Eu gosto muito de cultura e daqui a 10 anos estar na rede nacional seria maravilhoso, mas eu acho que principalmente estar no melhor lugar para mim, sabe? No lugar em que você está em casa, em que você vai se colocar ao máximo, colocar a criatividade para funcionar. O seu trabalho se torna Acho prazer. que isso, exatamente. A gente vê nas redes sociais que você é muito extrovertida, por trabalhar também desde cedo, você se destaca nos lugares. E a gente tem a curiosidade, né, se isso em algum momento te atrapalhou, se em algum momento tiveram pessoas que não gostaram disso, ou que você chegou em algum lugar e talvez não foi bem recebida. E a gente queria saber sobre isso. Isso acontece, né? Isso é uma coisa que a gente não controla. A gente não controla. Mas eu acho que quando você conhece a sua essência, conhece a sua luz, eu acho que você não se incomoda com isso. Porque você se conhece, Deus conhece a sua verdade, sabe do seu coração. Eu publiquei, eu acho que a gente pode até comentar sobre um vídeo que eu publiquei nas redes sociais recente, em meio a um assunto que estava acontecendo no momento, lá no TikTok. E aí eu aproveitei a pauta para poder também trazer tanto o meu ponto de vista, como também uma experiência pessoal minha, sobre exclusão, sobre as pessoas lhe excluírem num ambiente em que você deveria se sentir acolhida. E isso é comum. Eu acredito que talvez em algum momento da vida de vocês seja uma situação pequena ou grande, pequena, independente, já passaram por isso também. A gente nunca sabe como a gente lida. É complicado, né? A gente só reage àquilo, de alguma maneira. De alguma maneira. Mas eu sempre conversei muito com a minha mãe em casa. Eu sempre tive o meu irmão como melhor amigo. Então eu ia lá contar alguma coisa pra ele, chorar. Ele me acolhia, me falava coisas que eu precisava ouvir, pra me colocar pra cima. E tá tudo bem a gente passar por essas situações. Eu acho que quando você brilha, quando essa luz ela irradia, você acaba querendo não incomodando algumas pessoas. Nem que seja assim, bem pouquinho. Mais incomoda. E nesse assunto ainda, falando mais voltado ao mundo dos influenciadores, para aquelas pessoas que têm vontade de começar na internet, a gravar, na comunicação também, qual dica você daria para as pessoas perderem a timidez, perderem esse medo, porque hoje em dia as redes sociais elas colocam a pessoa nesse lugar de julgamento. Que dica você daria para essas pessoas? É muito clichê, mas apenas comece. Extremamente clichê. Eu tava assistindo um vídeo da Natália.
Acho que é Nath Freitas, porque as pessoas no TikTok, as pessoas compartilham muitos vídeos, me marcam muito nos vídeos dela, dizendo que eu sou a cara dela. E aí ela postou um vídeo recente acho que no Instagram, no TikTok também, mostrando o novo apartamento dela, e ela é muito emocionada porque ela trouxe o exemplo de vida própria, que há um ano atrás ela não tinha condição de pagar aluguel, ela não tinha um automóvel para poder se locomover, e ela estava sofrendo em relação a condições financeiras, questões familiares, ela não tinha um parceiro, e já chegando ali nos 30 anos. Então isso causa um pouquinho de medo. Para algumas pessoas, óbvio. E aí ela trouxe essa perspectiva nesse vídeo, que simplesmente ela começou a gravar vídeos para a internet e ela estava indo para o seu segundo apartamento, tinha comprado o carro, e ela dando essa dica: apenas comece, grave com o que você tem, com o que você pode, com o conteúdo que está mais próximo de você, sem querer também extrapolar aquelas coisas mirabolantes que hoje em dia nem dá mais certo na internet, porque o mais orgânico é você estar aqui, abrir o celular e mostrar o que você está fazendo no momento. Comendo a rapadura do podcast. Apenas começar. Apenas começar. E agora nessa nova fase, né, que a gente viu que você entrou no jornal, assumiu o jornal, é algo mais político, mais sério, e isso se distancia um pouco da parte de cultura, arte que você estava acostumada. Como é que você está lidando com isso? Não, porque o Jornal das 6 na FM Clube, ele tá muito voltado para o que é atual. Então, nas segundas a gente traz um entrevistado sobre política, na terça sobre saúde, na quarta sobre empreendedorismo, economia. Aí na quinta, na sexta já vai começando a chegar o final de semana, então a gente traz pautas mais culturais, a gente traz música, a gente traz projetos, eventos, a gente fala sobre arquitetura, sobre moda. Então, é o entretenimento da forma mais ampla possível, a gente sabendo abranger e conversar um pouquinho sobre tudo. E, obviamente, trazendo a linha jornalística com notícias, as principais notícias do dia que aconteceu não só no Piauí, a gente traz uma notícias mundiais também. Delaney, muito obrigada por abrir essa temporada com a gente. Foi muito inspirador, especial. Os conselhos, as dicas sobre a sua vida foi muito interessante. Acredito que vai inspirar muita gente, como ainda inspira, né? E muito bem, parabéns pelo seu trabalho, pelo seu projeto, por tudo que você anda fazendo. E continue assim, inspirando muita gente. Delaney, a gente agradece muito. Foi ótimo ter a sua presença aqui nesse primeiro episódio para abrir muito bem. Esse foi o primeiro episódio do A Culpa é do Estagiário. Se você curtiu, compartilhe e manda para algum amigo ou amiga. Meninas, eu que agradeço. Obrigada, Lilian, Sol, pelo convite. Foi um prazer estar aqui estreando o podcast A Culpa é do Estagiário. Adorei o nome, a criatividade, toda a recepção aqui no piauihoje.com. Adorei muito. E, por favor, quero voltar mais vezes, tá? Com certeza. Trazer outras pautas, contar sobre outras histórias. Estamos por aqui também. E lembrando, gente, que se der errado, a culpa é do estagiário. E se também der certo, a conquista é nossa.